Na imensidão do universo, a velocidade da luz não é apenas um conceito de ficção científica. Ela é a chave para desvendar os mistérios que estão muito além do nosso sistema solar. Imagine um mundo onde as viagens até galáxias distantes se tornaram não apenas possíveis, mas uma realidade. A NASA, a agência espacial mais avançada do mundo, revelou recentemente algo que pode mudar a história da exploração espacial para sempre. Fique ligado, porque vamos mergulhar nos 10 fatos inovadores sobre os planos ambiciosos da NASA para alcançar através de revolucionárias tecnologias futurísticas o que antes parecia inatingível: a velocidade da luz. Primeiro, a imensidão do espaço e a necessidade de propulsão avançada. A dimensão do nosso universo é quase impossível de compreender. É uma imensidão que pode ser ao mesmo tempo incrível e aterrorizante. A NASA, uma grande pioneira da exploração espacial, entende esse desafio mais profundamente do que a média. Enquanto olha para o abismo do espaço, a agência reconhece as incríveis distâncias que existem, mesmo até nossos vizinhos estelares mais próximos. Para compreender essas vastas distâncias, devemos primeiro introduzir o conceito de ano-luz. Um ano-luz, ao contrário do que o nome pode sugerir, não é uma medida de tempo, mas de distância. Ele representa a distância que a luz, a coisa mais rápida do universo conhecido, viaja em um ano, cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Quando dizemos que nossa estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância, estamos dizendo que viajando na velocidade da luz levaria 4,2 anos para alcançá-la. Mas aqui está a parte lamentável. Mesmo com as naves espaciais mais rápidas que já construímos, como a sonda solar Parker, que atinge cerca de 49 mil quilômetros por hora, levaria milhares de anos para chegar à Próxima Centauri. Isso nos leva a um desafio urgente: melhorar nossos métodos de propulsão. A ineficiência desses métodos torna-se óbvia quando olhamos para as viagens interestelares. A propulsão tradicional, baseada principalmente em reações químicas, não oferece a força e a sustentabilidade necessárias para enviar uma espaçonave até mesmo às estrelas mais próximas durante o período de uma vida humana. É como tentar alcançar um destino a milhares de quilômetros de distância com um veículo que só consegue rastejar centímetros por hora. Um grande salto na nossa tecnologia de propulsão não é apenas desejável, é uma necessidade absoluta para a exploração espacial, além do nosso sistema solar. Por isso, quando a NASA observa o vasto e intimidante cenário do espaço, eles não ficam intimidados, mas sim inspirados para pensar além, inovar e sonhar com um futuro onde essas distâncias não sejam barreiras, mas portas de entrada para um futuro onde a imensidão do espaço não seja um vazio que nos isola, mas uma região esperando para ser explorada. E com a sua recente revelação de uma tecnologia tão avançada que pode talvez atingir a velocidade da luz, podemos estar à beira de transformar este sonho em realidade. Segundo, o motor helicoidal, um potencial divisor de águas. A exploração do espaço profundo tem sido uma aspiração da humanidade há gerações. À medida que a NASA foi expandindo os limites do conhecimento humano e da tecnologia, o motor helicoidal surgiu como um caminho promissor para nos impulsionar em direção a esse sonho. Mas o que exatamente é esta invenção inovadora? Basicamente, o motor helicoidal aproveita os processos de alteração de massa que ocorrem em velocidades próximas às da luz. Imagine uma caixa gigante no espaço. Dentro desta caixa, um peso está conectado por molas, saltando para frente e para trás no vácuo. Enquanto se move em uma direção, ele ganha um ligeiro aumento de massa graças à relatividade especial de Einstein. Quando atinge o fim e salta para trás, ele faz isso com sua massa original. Essa alteração contínua na massa gera impulso, algo parecido com o modo como um submarino usa suas hélices para avançar na água. Este conceito, embora aparentemente simples em sua explicação, pode levar a uma propulsão significativa se aplicado corretamente. O gênio por trás dessa ideia revolucionária é David Burns, um engenheiro da NASA. Com um profundo conhecimento das complexidades das viagens espaciais e dos desafios que elas apresentam, Burns propôs este motor como uma solução teórica para atingir velocidades quase inimagináveis no espaço. Em sua visão, dadas as condições certas, tempo suficiente e uma fonte de energia adequada, o motor helicoidal poderia potencialmente impulsionar uma espaçonave a velocidades próximas de 99% da velocidade da luz.
Isso é quase 1.080 milhões de quilômetros por hora. Embora pareça algo saído de uma história de ficção científica, o motor helicoidal propõe um futuro possível para as viagens espaciais. Alcançar tais velocidades poderia revolucionar nossa abordagem ao explorar o cosmos, tornando as viagens interestelares uma realidade tangível em um futuro não tão distante. Terceiro, um mergulho nos aspectos técnicos do motor helicoidal. Um dos avanços mais fascinantes que a NASA propôs na corrida em direção à velocidade da luz é o conceito do motor helicoidal. Em sua essência, o motor opera com base em princípios que, na teoria, podem parecer uma complexa dança física. No entanto, ao compreendermos em detalhes, é como uma caixa no vácuo com um peso dentro. Dentro desta caixa, um peso se move continuamente para frente e para trás, conectado a algo semelhante a uma mola. Esse movimento constante e os processos de alteração de massa que ocorrem em velocidades próximas às da luz permitem que o motor helicoidal gere empuxo usando os princípios da relatividade especial. O tamanho e o consumo de energia do motor helicoidal são nada menos que monumentais. Não é algo que poderia ser facilmente alojado em uma espaçonave comum. Na verdade, precisaria ser enorme, medindo mais de 200 metros de comprimento e aproximadamente 12 metros de diâmetro. A demanda de energia é igualmente gigantesca. Para que o motor helicoidal atinja velocidades úteis, seria necessária uma quantidade impressionante de eletricidade, algo na ordem de 165 megawatts. Para se ter uma ideia, isso é energia suficiente para abastecer uma pequena cidade. Agora podemos também nos perguntar, com requisitos tão altos de energia e tamanho, onde esse motor poderia ser mais eficaz? A resposta está nos vastos ambientes do espaço. Nestas regiões, que são desprovidas de resistência do ar e outras limitações terrestres, o motor helicoidal poderia realmente mostrar o seu potencial. Na Terra, com a nossa atmosfera e a atração gravitacional, a sua funcionalidade é inibida. Mas lá fora, entre as estrelas, o motor helicoidal pode muito bem ser a nossa passagem para os confins do universo. Quarto, tentativas anteriores, o M-Drive. Na busca incansável pela exploração espacial, a NASA tem estado frequentemente na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, uma das quais é o M-Drive, um sistema de propulsão revolucionário. O M-Drive se destaca não apenas pelo seu conceito inovador, mas também pelas discussões e polêmicas que ele provoca na comunidade científica. O princípio do funcionamento do M-Drive é fascinante. Em vez de depender dos métodos tradicionais de combustível ou escape normalmente associados à propulsão espacial, o M-Drive opera com um mecanismo único, refletindo micro-ondas dentro de uma câmara vedada. Este processo, embora aparentemente simples, gera uma força significativa, fornecendo o impulso necessário para a propulsão. As implicações disso são enormes. Trata-se de um sistema de propulsão sem a necessidade de grandes quantidades de combustível, ou do peso que eles normalmente adicionam a uma nave espacial. No entanto, o M-Drive tem seus céticos. Um dos principais desafios enfrentados por esta inovação é o imenso calor que ela produz. Controlar e dissipar esse calor é crucial, especialmente no vácuo frio do espaço, onde não há meio externo para ajudar no resfriamento. O ceticismo se estende além das preocupações práticas. A forma como o M-Drive funciona parece desafiar as leis da física, particularmente a terceira lei de Newton, que afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Como ele poderia fornecer impulso sem causar qualquer reação na direção oposta? Embora o M-Drive tenha despertado esperança em um sistema de propulsão futurista que poderia redefinir as viagens espaciais, a comunidade científica permanece dividida quanto a ele. Os próximos passos para esta tecnologia envolvem testes rigorosos de validação e potencialmente reescrever parte do que entendemos sobre a física da propulsão. Independentemente do resultado, o M-Drive inegavelmente representa o espírito audacioso e o compromisso da NASA em ultrapassar os limites do que é possível. Quinto, Alpha Centauri, a próxima fronteira da humanidade. Alpha Centauri, muitas vezes considerado como o sistema estelar mais próximo do nosso, é um símbolo das possibilidades da exploração espacial e uma prova da imensidão do nosso universo. A pouco mais de 4,2 anos-luz de distância da Terra, este sistema não está apenas próximo em termos cósmicos, ele traz a promessa de conter mundos ainda a serem explorados e mistérios a serem desvendados. Um desses enigmas, que capturou a atenção de astrônomos e entusiastas do espaço, é Próxima b.
Considerada um avanço na nossa compreensão dos corpos celestes, a descoberta de Próxima B não é apenas mais um troféu na estante da exploração espacial. Ela representa um possível segundo lar para a humanidade. Localizada na zona habitável de Próxima Centauri, sua estrela-mãe, Próxima B, tem o potencial de possuir condições propícias à vida. Esse fato mostra a importância deste exoplaneta, elevando-o a mais do que apenas um ponto de interesse. Ela tornou-se um símbolo de esperança, uma sugestão instigante de que podemos não estar sozinhos neste vasto universo. Reconhecendo a imensa promessa e curiosidade que cercam Próxima B, a NASA revelou planos que poderiam parecer audaciosos até mesmo uma década atrás. Até 2069, eles pretendem lançar uma espaçonave robótica para Alpha Centauri. Mas esta não é uma missão exploratória qualquer. É uma viagem interestelar com dimensões que a humanidade jamais atravessou. Tal empreitada mostra o espírito inabalável de exploração da NASA e sua firme determinação em ultrapassar os limites do que é possível. Viajar para um sistema estelar a anos-luz de distância e potencialmente descobrir os segredos de um mundo distante que pode ser parecido com o nosso é um desafio que a NASA está ansiosa para enfrentar. Através desta missão, a NASA não está apenas de olho nas estrelas, ela pretende redefinir a nossa compreensão do espaço-tempo e do nosso lugar no universo. Sexto, propulsão alternativa, a vela solar. No vasto mundo da exploração interestelar, onde as distâncias são tão impressionantes que até a luz leva anos para viajar, os foguetes convencionais não conseguem resolver os problemas. Mas a esperança ainda existe na forma de tecnologias inovadoras como a vela solar. Este não é o seu meio típico de propulsão. Em vez de queimar combustível, a vela solar aproveita o poder dos fótons, que são pequenas partículas de energia vindas do Sol. É semelhante a um barco aproveitando o vento, mas em vez disso, esta nave captura a luz. Um nome se destaca entre os proponentes desta ambiciosa empreitada: Yuri Milner. Sua inovadora iniciativa Starshot propõe uma mudança radical na propulsão espacial. Em vez de depender apenas do suave impulso do Sol, Milner propõe turbinar essas velas usando poderosos lasers terrestres. Esses lasers podem focar em feixes intensos de luz na vela, levando um pulso concentrado de fótons até ela. Isso deve impulsionar a vela a atingir uma fração da velocidade da luz, reduzindo drasticamente o tempo de viagem até estrelas distantes e seus exoplanetas. Mas com grandes inovações, vem grandes desafios. A força extrema exercida pelos lasers em uma estrutura tão minúscula como essa exige que a vela seja excepcionalmente robusta. Ela deve suportar não apenas o impulso, mas também o calor extremo gerado durante o processo. Pense nisso como uma tentativa de pegar uma tempestade com um pedaço de papel. A vela precisa ser resistente, mas flexível. Isso não é pouca coisa. É um equilíbrio delicado envolvendo física, ciência dos materiais e engenharia. Mas se desenvolvida com sucesso, esta tecnologia poderá inaugurar uma nova era na exploração espacial. Imagine alcançar os sistemas estelares mais próximos durante o tempo de uma vida humana. É uma perspectiva emocionante, que mostra a busca incansável da humanidade por ir além e quebrar os limites do possível. Sétimo, a dobra espacial teórica de Alcubierre e suas implicações. Como entusiastas do espaço, há muito tempo somos fascinados pela ideia de fazer viagens mais rápidas do que a luz, algo frequentemente retratado nas histórias de ficção científica. É aqui que entra a dobra espacial de Alcubierre, um conceito teórico que poderia potencialmente transformar essas histórias da ficção em realidade. Essencialmente, a dobra espacial não acelera a nave em si, mas contrai o espaço na frente da nave e expande o espaço atrás dela. Isso cria uma bolha de espaço-tempo normal, que se move mais rápido que a luz, carregando a nave dentro dela. O aspecto fascinante aqui é que a nave não se move dentro da bolha, é o espaço ao seu redor que se move. O físico teórico Miguel Alcubierre propôs essa ideia em meados da década de 90. Com base na teoria da relatividade geral de Einstein, que propõe que objetos massivos podem deformar a estrutura do espaço-tempo, Alcubierre sugeriu que, se pudéssemos manipular essa deformação, poderíamos essencialmente mover o espaço. Esse movimento do espaço-tempo nos permitiria alcançar velocidades aparentemente mais rápidas que a luz sem violar quaisquer leis fundamentais da física. O conceito original tinha certas limitações, principalmente em relação à enorme quantidade de energia negativa necessária.
Mas avanços recentes apresentam um novo modelo, que envolve bolhas no espaço-tempo. Essas bolhas, em vez de exigir uma imensa quantidade de energia, podem ser alcançáveis com níveis de energia que estão dentro das nossas capacidades tecnológicas atuais. Este modelo revisado aproveita a dinâmica do próprio espaço-tempo, possivelmente reduzindo a necessidade de energia negativa e tornando a utilização da dobra especial um pouco mais viável do que se imaginava anteriormente. Basicamente, a dobra espacial de Alcubierre e o novo conceito de bolha no espaço-tempo redefinem nossa compreensão das viagens interestelares. É um lembrete instigante de que o universo, com toda a sua vastidão e mistérios, pode um dia estar ao nosso alcance, tornando as estrelas não tão distantes no fim das contas. Oitavo, o cenário atual da velocidade das viagens espaciais. Na vasta extensão de nosso universo, os esforços da humanidade para atravessar o vazio interestelar foram consideravelmente limitados pelas capacidades dos foguetes tradicionais. Embora os foguetes tenham sido fundamentais para nos permitir explorar nossa vizinhança espacial mais próxima, sua utilidade diminui drasticamente quando olhamos além do nosso sistema solar. Os mecanismos que tornam os foguetes viáveis para pousos na Lua e o envio de robôs para Marte são extremamente inadequados para viagens a estrelas distantes. Pegue, por exemplo, o sistema estelar mais próximo de nós, Alpha Centauri. Ele fica a uma distância impressionante de 4,2 anos-luz. Mesmo se enviássemos uma espaçonave na velocidade das nossas sondas mais rápidas, como a Voyager 1, ela levaria mais de 70 mil anos para chegar ao destino. Isso não é apenas um desafio técnico, é a dura verdade sobre nossos limites tecnológicos atuais. Para se ter uma ideia, há 70 mil anos, os humanos modernos tinham apenas começado sua migração para fora da África. Podemos realmente imaginar o envio de uma missão que não chegaria ao seu destino até que um período equivalente a toda a história humana tivesse passado de novo? Tempos de viagem monumentais como esses não são apenas a imaginação de cientistas, eles enfatizam um fato. Usando a tecnologia de propulsão atual, mesmo os destinos cósmicos mais próximos permanecem completamente fora de alcance. Nossos foguetes mais avançados, que operam com princípios de combustão, não podem encurtar significativamente essas longas viagens. Esta limitação ressalta a necessidade urgente de avanços nas tecnologias de propulsão se quisermos alimentar uma esperança séria de nos tornarmos uma espécie interestelar. As estrelas estão lá, mas nossos meios atuais de viagem as tornam nada mais do que sonhos distantes e intocáveis. A busca, portanto, não se trata apenas de alcançar velocidades mais altas, mas de reimaginar os próprios conceitos de como viajar através do cosmos. Nono, possíveis formas de vida extraterrestre. A curiosidade que cerca Próxima B. Próxima B continua sendo um dos assuntos mais fascinantes na vasta extensão do universo. Localizado a apenas 4,2 anos-luz de distância do nosso sistema solar, este exoplaneta orbita Próxima Centauri, uma das estrelas do sistema estelar Alpha Centauri. Mas o que torna Próxima B excepcional é a sua posição na chamada Zona Habitável, muitas vezes referida como Zona dos Cachinhos Dourados. Esta é uma região em torno de uma estrela onde as condições podem ser perfeitas, nem muito quentes, nem muito frias, para que a água líquida exista, um ingrediente essencial para as formas de vida que conhecemos. No entanto, as condições não são todas tão promissoras para a Próxima B. O exoplaneta enfrenta um desafio significativo: a radiação de alta energia que recebe de sua estrela. Próxima Centauri é uma anã vermelha, um tipo de estrela conhecido por sua natureza temperamental. Essas estrelas podem emitir explosões poderosas que bombardeiam Próxima B com radiação intensa, muito mais forte do que a Terra recebe do Sol. São níveis tão altos de radiação que eles representam um risco para qualquer atmosfera possível que Próxima B possa ter, sendo capaz de eliminar completamente essa atmosfera ao longo do tempo, e assim, diminuindo as chances de condições favoráveis à vida. Mas o universo muitas vezes nos surpreende. Embora os níveis de radiação possam parecer pouco promissores, isso não descarta totalmente a possibilidade de existir vida lá. Na Terra, por exemplo, há formas de vida que prosperam em algumas das condições mais extremas, desde fissuras hidrotermais profundas até locais radioativos. Portanto, se Próxima B desenvolveu mecanismos de proteção, ou se a vida tiver evoluído debaixo da superfície ou no fundo de oceanos, ainda há potencial para um ecossistema próspero com formas de vida adaptadas a essas condições. Basicamente, embora os desafios sejam reais e significativos,
o fascínio por Próxima B permanece inalterado, servindo como uma prova do potencial do universo de abrigar vida além do nosso planeta azul. 10º, o futuro das viagens interestelares. A vastidão do espaço e as distâncias entre as estrelas são ao mesmo tempo impressionantes e assustadoras. Um exemplo disso é um fenômeno incrível que ocorre ao nos aproximarmos da velocidade da luz, a dilatação do tempo. Esse efeito relativístico significa que, para viajantes em uma nave espacial que se move perto da velocidade da luz, o tempo pareceria passar normalmente. No entanto, para aqueles que observam de um ponto parado, como a Terra, teria se passado mais tempo. Isso significa que uma viagem que parece levar apenas alguns anos para os viajantes no espaço poderia equivaler a décadas ou mesmo séculos na Terra. Esse é um conceito que desafia a nossa compreensão do tempo e mostra os aspectos impressionantes das viagens espaciais. Mas este fascinante exemplo da relatividade do tempo é apenas um dos inúmeros desafios que encontramos em viagens espaciais de longa duração. As missões espaciais prolongadas trazem consigo uma série de preocupações logísticas. Por exemplo, como os astronautas reabasteceriam itens essenciais em viagens tão longas? Água, alimentos e oxigênio seriam essenciais, e os métodos de armazenamento atual podem não ser suficientes para viagens que durariam décadas. Além disso, há o aspecto psicológico para considerar. O isolamento e o confinamento no espaço, juntamente com o profundo efeito de dilatação do tempo, podem ter impactos psicológicos significativos na tripulação. Os pesquisadores já estão estudando essa questão, buscando soluções inovadoras e estudando a mente humana para se preparar para esses cenários. No centro de todas essas discussões está um elemento crucial: a propulsão. Os métodos de propulsão atuais, que em geral dependem de foguetes, simplesmente não são adequados para as viagens interestelares. Essas distâncias imensas exigem sistemas de propulsão muito mais avançados, que possam sustentar altas velocidades durante longos períodos. Sem isso, mesmo chegar às estrelas mais próximas continua a ser apenas um sonho inatingível. Mas com motores helicoidais e outros conceitos inovadores no horizonte, o futuro das viagens interestelares ainda parece promissor. Esse é um desafio para a criatividade e inteligência humanas e para o nosso desejo inabalável de explorar o cosmos. Obrigado por assistir. Enquanto você ainda está aqui, clique no próximo vídeo para ver mais vídeos incríveis. Vejo você lá!